Bom dia, amigos! Bom dia do A ao Z, para não esquecer você. Um ótimo dia, abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração já para começar um ótimo dia, entendeu? E eu peço agora que você se permita, do fundo do coração, dar um like neste vídeo ou dar um gostei, né? Vai estar escrito de uma forma ou outra. Like quer dizer gostei, mas muitas pessoas não entendem inglês, assim como eu também não entendo, né? Mas já estou aí traduzindo. Dá um gostei aí nesse vídeo, dá uma clicada somente, tá bem? Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu vou fazer para vocês. Eu sou Ivan Europa, como eu disse para vocês, mais um dia, mais uma missão. E nessa missão eu gostaria de falar para vocês o seguinte, muitas vezes na nossa vida, né, nós se questionamos: por que será que eu faço isso? Por que será que eu sou assim? Por que será que eu copio isso? Ou por que será que eu vibraciono desta forma, né? E por que acontece muitas vezes isso aí? Existe um fator na PNL, Programação Neurolinguística, né, que foi estudado e praticamente co-criado por John Grinder e Richard Bandler, que chama modelagem. Tem uma parte que é modelagem, que é um assunto mais crítico, mais intenso. E existe o espelhamento. E muitos dizem que é a mesma coisa, espelhamento e modelagem. Pode ser a mesma coisa. Então, para a gente entender, fica espelhamento e modelagem. Logicamente, para você fazer realmente uma modelagem de uma pessoa, você tem que ter um curso de PNL. Você tem que ter estudado PNL. Senão você não vai saber os princípios básicos do que é uma modelagem. Só que a modelagem básica, você acaba aprendendo de berço, né? Sua mãe fala, abre e fecha a boca e começa a falar, né? Anda, você começa a copiar e anda, né? E depois, o que acontece? Você vai crescendo e você vai ter alguns amigos e, por exemplo, se você é criado numa região do país, você tem um sotaque de palavras, né? Por exemplo, se uma pessoa é criada na região nordeste do Brasil, ela tem um jeito de falar. Ela fala o português normal, mas tem um jeito de falar. Se ela está no Rio Grande do Sul, né, ela já tem um outro sotaque. Se ela está em São Paulo, é outro. Se ela está no Rio de Janeiro, é outro. No Paraná, depende do lugar, é outro também, né? Por quê? E por que acontece isso? Por causa da modelagem automática, né? A cópia automática, o espelhamento automático. Então você começa a aprender a falar, você escuta as pessoas falarem e aquele som entra no seu ouvido e você retransmite da mesma forma. Se existe uma puxada no s, você vai s também. Se não tem, você não fala, né? Então, por isso que existe esse processo de modelagem, né? Modelagem ou espelhamento, que é automático. Mesmo que você não fez curso nenhum de PNL, você tem isso aí. Vocês podem ver que pessoas, por exemplo, que participam, seguem alguma tribo, né? Quando eu falo alguma tribo, não estou falando dos indígenas. Hoje em dia na cidade chamam tribos, não é verdade? Né? Por exemplo, pessoas que... os punks, os rappers, né? Então cada um tem a sua tribo, não é verdade? As pessoas seguem aquele tipo de pessoas que gostam de andar daquela forma. Os darks, né? E depois outras mais que eu não conheço, né? Não é minha especialidade. Então cada pessoa se veste daquela forma, falam de uma certa forma, né? Se você é criado num local que as pessoas falam mais na gíria, você vai falar mais na gíria, aquela turma que você anda. Então o que acontece aí? É a modelagem automática, né? Essa modelagem automática que você começa a copiar as pessoas, começa a falar como elas, começa a andar como elas. Então por isso que muitas vezes nós às vezes cometemos alguns erros na vida, né? Perdemos algumas oportunidades. Por quê? Porque nós recriamos, cocriamos, modelamos talvez algumas coisas que não são legais, algumas coisas que não têm muito sentido. Acompanhamos algumas pessoas que talvez não vai vibracionar bem para você. Eu costumo dizer sempre que existem fatores, por exemplo, nas pessoas que nós queremos acompanhar por causa que é o nosso mundo, né? Por exemplo, se você anda com uma turma que todo mundo se veste de preto e você vai querer se vestir calça jeans, camisa azul, não vai ficar legal. Você vai ser ignorado, né?
Mas tudo bem, até o vestimento, não tem problema nenhum, não atrapalha a vida de ninguém. Agora imagine que você frequenta um grupo de pessoas que essas pessoas cometem delitos. E se você não cometeu um delito, você está por fora, né? Então esse é um fator modelagem. Essa modelagem não está legal. Só que daí você precisa ter um raciocínio, você crescer e ter um raciocínio diferenciado para você entender até onde vai, que você vai modelar, até onde você vai fazer o espelhamento. Mesmo que você não entenda, muita gente fala assim, acompanhou os outros, né? Levou a pessoa a má influência, por isso que ela fez isso. Não, a pessoa foi porque ela quis, né? Então nós temos que ter uma opinião própria. Se você tem uma opinião própria, você tem uma vivência própria, ninguém consegue te levar para lado nenhum, né? Ninguém consegue te levar para nenhum tipo de modelagem negativa. Você vai copiar, talvez porque você acha legal o jeito das pessoas serem, até um certo ponto. E depois você para. Porque isso daí é opinião própria. Quando você realmente tem um sentimento, entendeu? Até onde você quer ir, né? Então não existe isso. Me levaram para o mau caminho. A pessoa foi induzida, né? Foi induzida a fazer. Ela foi porque quis. Mentalidade fraca, entendeu? Infelizmente, muitas vezes mentalidade fraca, falta de opinião, né? Porque cada pessoa decide fazer o que ela quer fazer. Por exemplo, para mim fazer um vídeo falando sobre isso para vocês, eu não preciso aqui de uma plateia nesse momento. Eu não preciso de estar numa turma das pessoas que fazem vídeo, né? Participar de um grupo, andar só com pessoas que trabalham nessa questão de fazerem vídeos e coisas mais. Não, simplesmente eu vivo a minha vida normal, né? E faço o que eu acho interessante, né? Falar aqui sobre desenvolvimento emocional, sobre a prosperidade, sobre como viver bem, sobre ter esse desenvolvimento energético no dia a dia. Então essa que é a questão. Então cada um cria sua própria realidade o tempo todo, viu? Então modelagem, espelhamento é um processo que trabalha na PNL, Programação Neurolinguística. Se você não fez um curso, você não vai realmente saber modelar uma pessoa. Você tem que aprender, para modelar, você tem que aprender realmente, com um ótimo curso, você aprender a modelar alguém, né? Senão você não vai aprender. Com esses cursinhos que você faz aí, entendeu? Paga, nem vou falar quanto, e a pessoa fala lá um monte de coisa sobre PNL, isso, aquilo, não aprende nada. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre PNL, mas com certeza, só com esses vídeos vocês não vão aprender o que é realmente programação neurolinguística. Como você introduzir na sua vida, como ela funciona, como você pode vibracionar melhor com a PNL, né? E aprender a fazer modelagem, que é muito interessante para a sua prosperidade plena, entendeu? Então é isso que eu quero falar para vocês. Nesse dia maravilhoso, entendeu? Você tem que ter a sua mente própria, saber o que você quer, você tem que ser o seu próprio modelo todos os momentos. Chegou o momento de você saber que você cria a sua própria realidade e você tem a sua própria vivência o tempo todo. Você decide o que você quer fazer, tá bem? Um ótimo dia para vocês. Se permito agora modelar dando um like nesse vídeo, entendeu? E se inscrevendo no canal se não for inscrito. Eu sou Ivan Europa, mais um dia mais uma missão. Aquele abraço no seu coração.